Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui no 69º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E agora, se inscreve no canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal. Tudo bem? Conto com a sua ajuda, isso é muito importante para que esse conteúdo ele possa alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Então, não deixe também de participar e de se inscrever no nosso canal, ou melhor, do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo e é só você acessar e desfrutar ali de alguns materiais complementares, o seu plano de leitura anual, onde estão todos os dias do ano e todas as passagens que serão lidas dia a dia para que você possa se situar no Plaboc e acompanhar juntos essa jornada de bênçãos da leitura da palavra. Tá bom? Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Juízes. Mas antes, vamos orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra de hoje. Senhor, pedimos que o sangue de Jesus haja em nós com poder. Que o Senhor nos perdoe, liberte nossa mente e coração, nos renove, nos dê o pleno acesso à tua presença. Precisamos aprender mais a tua palavra, Senhor. Precisamos conhecer mais o Senhor. Nos ajuda. Que o teu Espírito Santo possa nos revelar os mistérios da tua palavra. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Seguindo com a nossa leitura, Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, lembra que Jerubaal é quem? Gideão, né? Então Abimeleque, filho de Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Quem é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos, que o seguiram, montou uma gangue. E veio à casa de seu pai a Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Tem gente que gosta de dominação, né? Tem gente que gosta de ser rei. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E se preciso for, mata até seus irmãos. Tá? Isso é muito importante e fica aqui o recadinho. Tem gente que passa por cima dos próprios irmãos de sangue e em Cristo por causa de poder. Tem. Tem gente que gosta de poder. E ó, tá nem aí pros irmãos. Se preciso for, mata todo mundo. Mata todo mundo. Passa por cima de todo mundo. Isso diz crente, tá? Mas deixa pra lá. Seguindo, verso 7. E dizendo-o a Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura? Que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura? O meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores:
Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e em sinceridade usastes com Jerubaal, e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerobaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? E quem é Siquém para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerobaal? E não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós serviríamos a ele? Ah, se esse povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e teu povo, que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo ele, e o povo que tiver com ele, contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes veis por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é esse, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. E o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos.
e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e o feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores. E levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer? Apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo. E seguiram Abimeleque e o puseram junto da fortaleza. E queimaram a fogo a fortaleza com eles. De maneira que todos os da torre de Siquém morreram ali, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas. E subiram ao telhado da torre, e Abimeleque veio até a torre e a combateu. E chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um mamó sobre a cabeça de Ameleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foi-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é isso aí. Deus trata, hein? Deus trata, tá? Deus trata. Deus trata. Então vamos seguir, né? Então, nós vemos aí que Abimeleque foi colocado como se fosse rei, né? Foi o reizinho, um reizinho. Mas Deus deu-lhe a paga. E também aqueles que estiveram junto com ele na sua conspiração. Juízes capítulo 10. Vamos lá. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos. E morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo-o em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon, e naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado,
porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Faze-nos conforme tudo que te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesse dia. E tiraram os seus deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo de Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo de Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Louvado seja o Senhor. A misericórdia de Deus, né? Eu não posso deixar de pontuar esse versículo aqui. Como Deus ele se angustia por causa da desgraça do seu povo. Então olha só como ele não resiste ao clamor de um coração contrito. Deus não resiste, queridos. Deus ele não resiste. Nosso Deus ele é misericordioso. Juízes 11. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha só, hein? Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros aos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz.
Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Deixa-nos peço de passar pela tua terra, até o meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel para lhe deixar passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel. E os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aqueles que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tão pouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhes disse: Pai meu, abrisse tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, a fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Louvado seja Deus. O último capítulo de hoje, Juízes, capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? De novo, galera de Efraim gosta de um barraco. Eles gostam de uma briga. Não falaram com eles, fica tudo magoado, ficaram tudo triste. Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Foram lá ameaçar Jefté, porque Jefté foi lá, conquistou a galera,
destruiu todo mundo, ainda perdeu a sua filha, não é isso? Porque fez um voto ao Senhor. Nós precisamos, aquilo que nós votamos ao Senhor, nós precisamos cumprir, não é isso? E aí, ficando triste, aí queimaremos a fogo a tua casa. Olha, e Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grandes contendas com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor vos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas e os efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei, então os homens de Gileade lhe diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia, Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales de Jaboque, do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Então eu chegava lá e falava, ó, fala Shibolete. Ele fala Sibolete, pronto, fim. Ó, por causa do sotaque, né? Então, ó, a galera por causa do sotaque aqui, ó. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibizã, de Belém. E tinha este 30 filhos. E pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita. E julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que nós encerramos a nossa leitura do dia 69. Então eu te peço que você deixe aqui nos comentários do vídeo aquele versículo que mais te marcou, que mais te impactou, que mais moveu ali o seu interior, e também a lição, uma lição importante que você conseguiu alcançar da leitura de hoje, tá bom? Então eu conto com a sua participação, com a sua ajuda, para que todos nós possamos juntos construir o nosso conhecimento da palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder. Então eu te peço essa ajuda, e agora eu te peço que você feche também os seus olhos para que a gente possa orar e agradecer a Deus pela leitura da palavra de hoje, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós te bendizemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos amparou, abriu o nosso entendimento. Como tem sido gostoso, Senhor. Como tem sido maravilhoso ler a tua palavra. Aprender mais e mais e mais do Senhor. Assim, nós te pedimos que o Senhor continue conosco, nos sustente, para que consigamos chegar até o fim dessa jornada, aprendendo mais e mais do teu Espírito Santo e dos mistérios contidos na tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, a sua saúde, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.